momento de receber a chave, de assinar o contrato, de tudo é o momento mais tenso, assim. Agora é como se aquilo dali, simbolicamente, a responsabilidade agora está nas suas mãos, assim. Até então era tudo planejamento, era ideias e papel e planilhas, e no momento que você fecha um contrato, você entrega aquele contrato assinado, reconhecido, firma e pegou a chave, foi o momento que eu falei assim, bom, agora não tem mais volta, eu tenho 2 anos de contrato a serem cumpridos aqui, eu vou ter que fazer desse espaço alguma coisa, nem que seja me mudar pra cá, mas eu fiquei assustado, assim. Já não tem, iluminado ok. Tá bom. Cobrando. E aí é tenso. Agora a gente tem que fazer o melhor, cara. Tem que fazer mesmo. A história toda do Mandíbula começou com o Bruno, querendo montar uma loja de vinil em um bar. E ele já tava, botando um negócio pra andar. Ele já tinha falado com as meninas, já tava de olho nessa loja aí da Metrópole e tal. Ele falou, eu já tô, inclusive, já tem uns arquitetos e tal, não sei o que. Eu falei, você tá muito doido. E aí começa a vir, aí mandou o link das meninas lá, foi do caralho. Já fizeram um monte de coisa que a gente curte, assim, que tem uma pegada parecida e tal, do que a gente tá pensando. Mas foi massa, assim, a primeira reunião aqui inclusive, né, nessa mesa. Aqui, nessa mesa. Foi o caralho, assim. E uma coisa muito legal é que a Rê e a Bel são não só as arquitetas, elas também fazem parte das pessoas que possivelmente vão frequentar, são o público também. Então, elas têm não só o olhar da arquiteta, mas o olhar do lugar que elas querem frequentar. O que rolou hoje é uma coisa que a gente faz com frequência, que é quando você chega nessa etapa de orçar uma obra. Então, enfim, você discute o projeto com o cliente, uma hora você vai chegar num projeto que ainda não é o final, rolam alterações durante a obra também, mas quando você tem um projeto mais definido, a gente marca com alguns empreiteiros e mostra o lugar e o projeto para o empreiteiro orçar. A gente normalmente vai atrás de 3 orçamentos e eu acho que o importante é assim, o cliente conhecer 3 pessoas diferentes. Porque é isso, às vezes o cara é um pouco mais caro, mas bate o santo, o outro não bateu muito bem. É uma pessoa que, vai estar fazendo a sua obra, e que é uma coisa que normalmente quando você faz uma obra, você está pondo muito dinheiro, você está pondo muito estresse, está pondo muito do seu emocional. E tudo foi pensado para que as pessoas interajam entre si, sabe? Tanto que a gente não vai ter mesas pequenas para você chegar com o seu grupo de amigos e ficar ali. Todos os espaços são balcão, é um mesão do lado de fora, onde a gente poderia ter optado. E a gente chegou até a discutir ter mesas menores, mas a gente falou, não, a gente quer que as pessoas se conheçam, assim, porque no final das contas, as pessoas que a gente espera que vão até ali tem muitas coisas em comum. E ao mesmo tempo eu acho que São Paulo precisa um pouco disso, assim, como toda grande metrópole, no fim das contas, as pessoas tendem a se isolar. E o mais legal, na verdade, é que elas sejam uma grande comunidade, assim. O novo espírito do centro tem a ver com isso também. Dominar espaços públicos, pessoas que não se conhecem, que brigam por uma praça que está para virar prédio, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, acaba juntando as pessoas. Eu acho que está rolando um grande movimento de juntos vamos ser melhores, assim. Nos últimos meses, assim, coisa de 6 meses pra cá, quando o Bocchese primeiro falou comigo sobre a ideia de ter essa loja de vinil e tal, de ser lá na galeria,
Eu fui a primeira vez e eu confesso que eu olhei assim e falei, cara, é uma galeria que tem predominantemente agências de turismo, câmbio, salões de beleza fracassados e de repente assim, em alguns meses começou a rolar um grande movimento, a galeria está praticamente toda em obras assim, tem uma galera indo para lá, ela é linda, assim, é um espaço genial, assim, antiga e bonita, tem festa rolando, teve a feira do vinil na galeria, teve mais um bazar do Limonada lá e tal. Então assim, é um negócio que em alguns meses começou a ser dominado de novo assim, pelo público. Que animal. É meio que um senso comum, assim, eu acho que tem muita gente pensando como a gente, isso é do caralho, e ocupando esses espaços que estavam aí, de certa forma, largados, assim. Então começou essa ideia de realmente evidenciar tudo que aquele edifício é na sua essência. E a gente de cara já pensou, tipo, não tem uma estética tipo super acabadinha, tipo, eu vim aqui, eu lixei a parede, eu deixei no tijolo, depois eu dei um tratamento, tá super bem cuidado, tá linda. Invernizada. Era pra ser uma coisa mais assim, tipo, removi pra ver mesmo qual é, e o lugar é mais avons, assim, é um lugar que é pra você chegar e você sentir à vontade, não aquele lugar que você chega que você fica com medo até de virar e derrubar alguma coisa. É uma coisa mais sofá, ouvir música, tem que ser uma coisa, sabe, pra você baixar o ânimo mesmo, pra ficar mais à vontade, sem muita frescura. E aí a gente tinha queimado a mesma coisa, a gente vai alimentar alimentando onde precisa, né, pra ficar nada com cara de bonitinho. E a ideia é fazer tudo aparente, com tudo elétrico, tudo hidráulico, fazer tudo com... Isso influenciou bastante a gente, porque todo lugar tem que ter tanta maquiagem, sabe, pra funcionar em São Paulo. Eu já tenho observado muita gente remando contra isso, sabe? Muita gente passando a fazer suas coisas porque já não se adequa ao que a cidade se tornou, sabe? E a gente é um reflexo disso aí, dessa, sei lá se dá pra chamar de movimento, mas tem essa intenção de já que eu não me encontro mais aqui, eu vou fazer um lugar que eu possa me encontrar e encontrar outras pessoas que sejam afim também. Mas aí são duas aqui, duas aqui. Duas aqui, duas aqui. Se fosse só duas, seria 4. Cara, deve ser tipo 5,40 por 4. Quantos metros quadrados tem aqui, você sabe mais ou menos? Aqui, cara, aqui, ó. É isso? É certeza? Não, 2 cadinhos pra achar. Essa é alguma coisa. Esse aqui é o... Eita porra, tá filmando aqui. Eu sou o André. Eu sou o Bruno. E esse é o nosso ramo. Mais um ramo. Começa você. Eu sou o Bruno. Eu sou o André. Esse é o nosso ramo. E esse é o nosso ramo. Cara, eu errei de novo. O tempo inteiro uma autoanálise, é o tempo inteiro você olhando no espelho e vendo, será que é isso mesmo? 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 Mas chega uma hora que você caleja, assim, você fica, cara, se não for isso mesmo, vai ter que ser alguma coisa, assim, entendeu?